Boa tarde, amigos ouvintes do YouTube. Com muito prazer que eu volto a falar novamente, já depois de 2 dias, sem gravar, e esperando que algumas coisas caem nos devidos lugares, mas às vezes sinto saudade de falar com o meu público do YouTube, Há algumas coisas que a gente às vezes não concorda, mas é uma empresa que eu considero de muito respeito e que certamente ele sabe o que está fazendo, E a gente, enquanto puder, nós vamos continuar, Hoje, Isabel, põe esse ventilador aqui mais ligado para cá. Hoje o calor aqui está imenso, imenso. Como vocês sabem, a meteorologia só avisando que vai ficar mais quente. Tivemos uma tempestade aqui antes de ontem, na qual chuva de granizo fortíssima e ventos, eu acredito que aí uma faixa pelo menos de 100 km por hora, e qual não foi muito fácil, entendeu? A revolta do que chamam de natureza, que não tem nada a ver com natureza revoltada, porque eu teria que fazer a pergunta, amigo ouvinte. Mas vamos lá. Natureza de quem? Porque aqui, quando tem alguém que não procede bem, ele gosta, ama de fazer o mal, nós chamamos de que essa pessoa tem uma natureza ruim, Então, como que uma natureza que vem do natural, O natural, para ser chamado assim, ele tem que ter toda causa ter o seu efeito. O natural teria que estar nascendo de uma coisa para depois tirar dessa mesma peça a natureza, certo? Mas a explicação ainda não está sendo razoável. Essa revolta, a causa, ela é ligada às consequências de males provocados pelos homens, e não de uma natureza em si, que do nada se formasse em uma nuvem e arrebentasse com o lugar. Essa natureza não desmancharia uma serra e fazia dar escorregamento de terra danosa. Essa mesma natureza não fazia que simplesmente ondas de 6 metros ou menos, ou um pouco mais, de altura atingissem as águas do mar. Como essa mesma natureza não provocaria calor altamente, até destruidor. Vamos chegar à conclusão que é a real do que chamam de revolta da natureza. Nunca se dizem que o homem cortou o que não devia ter cortado, cavou lugares que não devia ter feito isso, ou pelo menos tivesse sido usado decentemente, com equilíbrio, não é isso? Então, porque todo acontecimento que vem acontecer, seja bom ou ruim, ele tem um rumo de onde ele nasceu, de qual foi a causa que o provocou tal acontecimento, Bom, o homem com as suas queimadas discriminadas
foram entrando nesse espaço fechado, qual eu já disse algumas vezes que vivemos numa situação de um local de tipo um ar comprimido, certo? Você vê, você põe ar dentro de uma câmara de ar e vai enchendo, vai enchendo. Se você pudesse olhar por dentro, você não ia enxergar nada. Simplesmente que aquele buraco, aquele interior, ele estava produzindo uma força tremenda, o qual poderia levar um pneu, né, a suportar tamanho peso. Mas sabendo que ali dentro só tem ar. E aí, assim é todo esse universo, certo? Até certo ponto, você está voando livre, sem empecilho. De certa posição para cima, para os lados ou para baixo, de certa forma dificulta a sua projeção. Dificulta em certas posições, onde às vezes algo até conforme a distância termina-se a gravidade. Claro, para nós, né? Porque na realidade a gravidade existe para ambos os lados e ela nunca vai deixar de existir. O que existe é o sistema da gravidade que temos dentro dessa galáxia, certo? Mas conhecido por nós. Não que não tenha outros sistemas de gravidade, que poderia ser para um lado ou para o outro, né? Nós entendemos como gravidade tudo o que não fique flutuando e lançado para cima, ele imediatamente ele procura descer. É assim que entendemos. Mas por que entendemos assim? Porque fomos ensinados assim. Nós temos visto assim. E o olhar dos terráqueos, os terrestres, já chama o olhar, o que está ao alcance dos olhos, certo? Passou disso, para nós, o alcance da nossa visão já fica distante, fica incapaz de alcançarmos com nitidez, simplesmente vai se tornar uma imensidão azul e nada mais do que isso. E os homens, por si próprios, eles tomaram a decisão, por falta de um estudo que fosse perfeito, então eles aprenderam a acreditarem unicamente no que vê. Se ele vê um livro, ele a tem como um livro. Mas para ele se definir o que tem aqui dentro, até em estudos, e no interesse, se é que ele esteja procurando um livro como esse, ele tem que ver escrito, dando os interesses que ele está procurando. Se aqui é uma Bíblia, se ele estiver à procura de ler uma Bíblia, ele, por si próprio, vendo aqui na minha mão, mostrando assim, ele vai dizer, bom, esse é o livro que eu quero. Mas se aqui for uma Bíblia e só a capa dela tiver escrito livros de histórias,
Se ele não tiver nenhum interesse por história, ele está querendo uma Bíblia. Por dentro está a Bíblia, mas a capa está dando o endereço como fosse um livro de ciência ou história. Não é? O que eu quero chegar através disso? E pela nossa curta visão, somos seres atrasados, sem desenvolvimento, a ponto de, para poder crer, temos que ver. Mas isso é claro, alguém vai dizer por aí, e às vezes, quem sabe até me chamar de louco, eu aceito. Porque, biblicamente, teve um apóstolo que chegou a dizer o seguinte, apóstolo São Paulo: nos convém pregar esse evangelho, quer dizer, essa Bíblia, esse entendimento, alguém nos tem como louco, mas nos convém falar dela para os outros como ensinamento pela loucura do que nós tiramos de dentro dela e falamos. Porque quem lê é uma coisa, agora quem examina é outra. E examinando, é claro que vai haver uma modificação de entendimentos. No entendimento daquele que só leu, ou no entendimento daquele que o examinou. Ele pode ter lido, e aí depois ele pode tomar uma decisão própria. Sabe de uma coisa? Eu vou reler, eu vou examinar. E aí ele encontra. Porque a busca através do que ele leu, que impressionou, ele agora vai fazer ela com muito mais profundidade. Ele vai fazer ela usando comparações em algo que ele já conhece, e até se tem lógica os acontecimentos. Certo? Então eu tenho falado aqui sobre a questão da Arca de Noé. Vou usar ela para ciência, né? Quem, por mais atrasado que seja, que lendo a história da Arca de Noé, vai acreditar mesmo, ela não era espiritual, ela era para o espiritual. Ela era natural, era feito de madeira, dando até o nome das madeiras. Por mais atrasado que seja essa pessoa que está tentando descobrir, tem condições dele crer que todos os animais, répteis, qualquer tipo de animais, era colocado macho e fêmea para recomeço da população, que o resto seria destruído segundo a história, né? Isso 2000 anos depois de Adão, certo? Agora vamos lá. E ainda mais para complicar, Deus diz para ele, olha, dos animais que for limpo, que animal limpo? Animal limpo para eles naquele tempo era animal que não tinha contaminação e podia usá-los como alimento. Olha, Noé, desses animais que são limpos, você pega 7 pares. Eles têm que aumentar depressa, vou usar minhas palavras. Noé, eles têm que aumentar depressa. Eles servem como alimento. Agora, esses outros não. Esses outros que forem imundos, está lá, pode ler lá na história da Arca de Noé. Você só põe um par, só um macho e uma fêmea, né? Aí, ficou tão controverso isso aí, que fizeram até uma piada. E eu vou referir aqui, não por desrespeito à Bíblia, claro que não. É porque a gente tem que usar um pouco de senso de humor. O mundo está precisando muito de humor, bom humor, né? Claro. Aí fizeram a piada da seguinte forma: diz que Noé falou para um dos seus filhos, cada animal daqueles tinha que ter um cômodo. Olha só a situação. Aonde fechasse a onça, nem pensasse em pôr um coelho, que ela pegava ele, ou um veado. Tinha que ter cada um a sua repartição.
Aí tinha do coelho. Segunda piada, ele faz até piada. Que a coisa, quando não encaixa, e ela deixa de ser séria e passa a ser piada. E isso é culpa dos homens, isso vai ser cobrado depois. Porque vira uma palhaçada dentro de um livro tão puro. Porque é feito para ser por revelação e pessoas ficam com artimanha. Cada um fala de um jeito, outro fala de outro e vai indo assim. Agora eu estou falando, mudem a qualidade desse ensino que eu estou passando e me devolva. Me põe envergonhado e eu peço desculpa em cadeia nacional. Aí, terminando a piada, diz que Noé falou para um dos filhos, falou, meus filhos, o coelho come muito, vai lá, tinha colocado ontem, vai lá para ver o coelho, e para ver se tem comida. Ele chegou lá, tinha posto um casal, tinha 45. Agora você procura por que fizeram essa piada que você acha. Coelho é um animalzinho que ele reproduz muito. São muitos filhotes. Eu criei coelho, teve coelho que teve 19 coelhinhos. Você viu da onde que está saindo até piada? Será que os homens não se sentem culpados por fazer tamanho absurdo? Porque para caber 7 pares de cada animais limpos, que era considerado naquele tempo, e um par dos animais que fosse répteis ou não, mas fosse imundo, considerado por eles, não podia usá-los como alimento, eles eram feitos só para limpeza e para uma cadeia alimentar, onde um animal daquele usava o outro como alimento e foi feito assim. Que tamanho seria essa arca, amigo ouvinte, pelo amor de Deus? Que pegasse todos esses animais, a família de Noé, que isso aí já até fora de questão, porque eles só eram 8 pessoas, né? Parecia tão pequeno diante daquela multidão de coisas que tinha dentro. Eles teriam que ter repartição para cada tipo de animal, porque senão um comia o outro, né? E também alimentação para aqueles animais e alimentação diferenciada. Porque o que comia o capim não comia, ele comia capim. Mas o que já tinha outro que só alimentava se fosse de frutas. Cada um tinha um jeito do sistema alimentar. Ah, não, Deus dava um jeito. Não, senhor, isso aí Deus entregou para Noé. Isso aí não tem Deus lá dentro ajudando por água para bichos. Não. Ele determinou alguém da sua confiança para fazer tal coisa que seria um histórico, um rascunho do que viria para frente. Essa arca tinha pelo menos que ter, para caber todos os animais, eu vou usar um pouco de escândalo aqui, vocês me desculpam, que não é a minha intenção. Eu estou fazendo aqui bases, né? Seria, por exemplo, começar no Brasil e terminar no Chile, certo? Isso o comprimento. E não cabia ainda, não cabia. Mas, em todo caso, né? Agora a largura nem se falava. Como surgiria isso? Tanto é que a Bíblia dá o sentido que naquele tempo não chovia. Já começou a história da arca dando errada, se não quiserem. Porque não é que o homem não entende as escrituras, não. É porque ele não procuram entender. Ele quer que a escritura segue ele e ele não seguir as escrituras. Que ele acha muito mais fácil colocar esse livro aqui, ó, seguindo os desejos dele, o entendimento dele, a criatividade dele, a malandragem dele. Ele acha mais fácil do que ele ter que seguir isso aqui, essa maravilha. Porque se ele for seguir aqui por revelação, ele descobre
que nem ele entra no reino de Deus, muito menos o que ele está ensinando assim. Certo? E aí, prezado amigo, os cientistas, eles veem, pouco deles ainda pensa, pelo menos, que tem Deus. Por cruzar os céus, descobrirem galáxias, através de estudo, é claro, porque ele não tem 100% de conhecimento, não. Tá para nascer o terráqueo que tenha conhecimento do universo de Deus. Eles afirmam ter visto através de sondas espaciais, estudos, ele se fala de um buraco negro no universo, pois eles não sabem nada depois que eles passaram aquela porta. Contamos com milhões e milhões de sol. Ele se fala de um, ou se fala de outros, mas aí já é na incerteza. Até porque, não crendo em Deus, num universo desse tamanho, com coisas variadas, que supera qualquer intelectual, já dá para descrer totalmente em vários tipos de ciência. Claro que não, porque a própria Bíblia, ela dá garantia que a ciência nem em tudo é mal, mas é benéfica. Porque sem ela, o mundo ficaria pior. Tem que haver evolução. Quanto mais evolução no campo da ciência, desde que não use para manipulação do urânio, para fazer bomba atômica e até bomba nuclear e tudo mais, para destruição dos seres, é maravilhosa a ciência, não sendo usada assim. E aí, então, vamos caçar lugar na arca para colocar todos esses animais. E sabe para quanto tempo? 120 dias. Você tem noção de quantos quilos de alimento um elefante come por dia? Um só elefante? Agora, para 120 dias, para tantos animais, sistemas variados, teria que ter muitos tipos de frutas, muitos tipos de alimentos, muitas repartições. E agora? É por isso que a maioria dos cientistas faz gozação na cara dos pregadores. É por isso. É porque eles encontram na mesma Bíblia que ele está na mão, e ele também não tendo a revelação, ele já nem crê, né, que Deus existe. Olha a bagunça que ele vai formar com uma coisa como essa. E essa aqui é a menor coisa. Falam-se de extraterrestres, e nem sabe o que significa extraterrestre. Porque o extra vem do extraordinário, o que está acima de qualquer suspeita. É extra. E quem é extra? De onde vem esse extraordinário? Vem das alturas, vem de elevações, vem de seres evoluídos, vem da parte de Deus. E aí não sabem. Ou se sabe, escondem, como a Terra fez esse esconderijo por muito tempo. Porque sentiam a presença deles, mas não procurava entendê-los. Veja bem, quem primeiro pisou, desceu, porque na verdade quando eles vieram aqui não tinha base. Aqui era água e trevas. Era um projeto de uma galáxia há milhões de anos depois, quando viria a construção daquele ser Adão, que seria uma máquina, ele e a sua esposa Eva, para fabricar corpos. A ordem foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Qual o objetivo? Para receber os anjos caídos e passá-los para uma prisão chamada corpo, e que eles seriam punidos
através de enfermidade e o sofrimento que a terra oferece. A terra é simplesmente uma escola, ela é um local de aprendizagem, certo? E aí, com aquela mistura que encontraram aqui quando Deus fez Adão, milhões e milhões de corpos, pessoas, só que no sistema diferenciado. Porque o que Deus não é aprovado por Deus, ele sempre dá errado. Eram gigantes, pigmeus, né? Até mesmo os anões, que não é condenando ninguém que tem aqui, tudo é uma maravilha, mas é o diferencial. Eles fabricaram dessa maneira. E Deus veio com Adão e Eva uma nova etapa. Mas os que iam se aumentando, Caim já matou Abel, correu para lá, para aquela cidade de Siquém, na terra de Nodes, e foi ser governador. Governador de quê? Se ainda nem macaco suficiente tinha para que ele governasse macaco. Tem coisa que parece uma brincadeira com a cara da gente, você não acha? O cara acaba de matar o irmão, vai para uma terra chamada Terra de Nodes, e lá na cidade de Siquém, ou Siquém, ele foi ser governador. Uma cidade, para gastar um governador, ela tem que ser grande. E aí, os homens, os filhos de Deus, que seriam extraterrestres, que estavam aqui agora, em melhoramento, para avançarem, voltarem um dia, já com elevações, para um lugar onde não poderia nem ter saído, mas foram lançados por causa da desobediência. Eles achavam melhor materializarem como os carnais e casarem com as filhas dos homens, que, como é espiritual, se referia àqueles corpos, àquele povo que já tinha aqui. E foi se havendo essa mistura, e que hoje ficou na situação que nasceu das pessoas o DNA. E a única forma foi a impressão digital, que vem fazendo essa separação, mas tem muito mais profundidade do que isso, e terminou-se aqui para mim o horário, que o vídeo vai ficando muito alto. Mas eu tenho muita coisa para falar acerca dos extraterrestres, conheço-os pessoalmente. Acreditem se quiser, já entrei em nave de extraterrestres, certo? Eu vou fazer 72 anos de idade. Eu não estou aqui para mentir e enganar um público, um povo. Ah, mas por que você não falou isso antes? É porque toda era, diz a Bíblia, tem o seu profeta. Eu não sou um profeta, mas profecia significa proferir, jogar para fora conhecimentos, dar recados, falar alguma coisa. E não era certamente o tempo. E chegou. E aí, na primeira live que eu fiz, agora, recentemente, que essa live de 2 horas do Kawai, ela está sendo feita, começando às 21 horas e termina às 11 horas da noite. 23. Às 23 horas. Então, lá a gente fala com mais tempo, 2 horas, ao vivo, para o mundo inteiro. Então, lá eu explico claramente como é realmente o que eu passei, o que eu senti, o que eu vivo, o que é a minha vida. Aqui na Terra está cheio de filhos de extraterrestre. A Terra é dividida em 3 partes, esse universo, essa galáxia. 2 já é extras. Ainda um pouco misturado, mas tentando o desenvolvimento dos terraqueiros. Por isso que a Terra virou essa bagunça. Porque o apóstolo Paulo diz que a guerra agora não é mais contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Potestade do ar. Então, é briga entre seres angélicos
anjos do mal e anjos do bem, extraterrestre e ainda do mal, porque foi lançado aqui, mas não regenerou e se misturou com os terraqueios, e os outros que conseguiram avançar e agora são enviados para dar uma força, mesmo com sofrimento, mas vai morrer muita gente na Terra. Porque da agora para frente, desastre atrás de desastre, certo? Que chamam de natural, que de natural não tem nada. É provocados para punições de pessoas que erram. Amigo ouvinte, eu te agradeço muito e até peço desculpa pela minha falha de duas gravações, mas que eu disse para vocês que enquanto eu pudessem e deixassem, eu estaria gravando, porque eu tenho que usar o meio de comunicação, amigo ouvinte. Eu peço a Deus por você, que tenha misericórdia de vocês e de nós, porque, Senhor meu Pai, nós estamos vendo que vai haver uma transição, estamos dentro dela, e pedimos ao Senhor o apoio, a defesa, e que sejamos protegidos pelos extraterrestres, esses do bem, que são enviados pelo Senhor como os anjos, e vêm nos socorrer na hora das piores angústias. Nós o entregamos, Senhor, os nossos ouvintes, as pessoas que estão sendo avisados, que por favor creiam e busca provas e entendimento, que aquele que procura acha e o que busca encontra. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.